Toda semana, todos os dias eu vou ver pelo menos os dias dos cultos, eu vou gravar uma palavra de ânimo, de fé, de perseverança para nós. Deus me moveu hoje a fazer, eu já fazia isso, só que fazia tempo, deixando que é. Ser espiritual no grupo não tem tanto levante, mas eu fazia para postar, né? Postava no Hawaii, no meu Facebook, Instagram, tem tudo no ministério. Não está usando meu nome, mas eu posto coisas do ministério, não faço nada pessoal mesmo. É tudo para a obra de Deus. Nós usamos os canais que Deus nos deu nas redes sociais com uma ferramenta de evangelismo. O meu Facebook, se você for ver, tem quase 5.000 pessoas lá. São pessoas que recebem a palavra de Deus. Nós temos uma página também do ministério, né? Tem o nome do ministério. Nós já estamos com 600 seguidores, né? Não são pessoas que curtem, seguidores da página, que gostam do ministério. O engajamento tem sido forte. Eu vejo Deus, né? Deus alcançando pessoas através da rede social. Muitos já me procuraram, nós já chegamos fora desse país. Aleluia, Deus. Já chegamos na África, tem vários amigos do Facebook que nos seguem, que passam mensagem para nós, pedindo oração, pedindo uma palavra, pedindo ajuda financeira, só que nós não estamos em condições de ajudar ainda futuramente. Deus vai nos colocar nessa situação. Então eu saúdo a você que nesse momento está ainda nos acompanhando pelo Facebook. Seja bem-vindo. Receba a sua bênção essa noite. Aleluia. Nos acompanhe. Aleluia, Deus. Siga-nos, curta, Glória a Deus. comente, faça seu pedido de oração, que no final nós vamos responder. Nós vamos orar. Precisar de oração, coloque seu nome lá no comentário. Nós vamos trazer para cá para o altar, nós vamos orar, interceder pela sua vida. Amém? Amém, aleluia. Essa noite nós temos um estudo para apresentar para a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a fé. Nós precisamos entender o que é a fé. Nós precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento para nós entendermos o que acontece por dentro de nós. Por que nós estamos aqui? Como foi que o Senhor nos alcançou? O título do estudo essa noite é O Discípulo e a Fé. Aleluia, Amém? Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia junto comigo. No livro de Hebreus, Novo Testamento. Capítulo 1. Versículo 1. Perdão, capítulo 11, versículo 1. Está tão quente que as páginas da minha Bíblia estão ressecadas. Elas ressecaram devido ao calor. Amém? 11:1. Está escrito na palavra de Deus assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Somente esse versículo. Aleluia. Em outras versões diz assim: a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Em outras versões. Você puder permanecer de pé, só para nós fazermos a oração inicial. Amém? Sempre vocês vão me ver orando. Antes de eu ministrar, eu oro, peço para Deus que Deus venha me usar, me coloque diante de Deus, abra o meu coração, abra minha mente, que venha ser um canal de bênção. Isso é um procedimento que eu tenho desde quando eu comecei a pregar. Há 12 anos eu prego a palavra de Deus.
Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Em reverência à presença do Senhor neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti, diante do Teu altar. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa meus erros, minhas falhas, pensamentos contrários, gestos, atitudes contrárias à Tua vontade. Nos unge, Pai, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés com o Teu sangue precioso, nos purificando, nos limpando de todo pecado, Senhor. Me reveste com a Tua autoridade, com a Tua glória e com o Teu poder. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha tirar todo pensamento contrário, todo cansaço, todo sentimento contrário à Tua vontade nessa noite. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, que nós venhamos abrir o nosso coração para Ti, Senhor, para receber a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, mostra, Pai, a Tua vontade essa noite. Vem com a Tua glória, Senhor, acampa anjos de guerra com espada de fogo nesse lugar. Na vida e na casa daqueles que estão recebendo a Tua palavra através da rede social. Que eles sejam impactados pela Tua glória nessa noite, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o nome do Senhor essa noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma semana na presença de Deus, nós estamos avançando. Nós temos 13 estudos para serem apresentados. Vai acabar mais ou menos no mês de outubro. Após o mês de outubro, pastor, o que a gente vai fazer? Nós vamos apresentar alguns estudos dentro da teologia aqui nesse lugar. Vocês vão ver que a quarta-feira é de ensino. Eu entendi o seguinte, que eu preciso receber e preciso transmitir o que eu recebi de Deus. Porque a igreja só cresce com conhecimento profundo da palavra. Não adianta eu receber o conhecimento e reter, não, porque eu sou pastor, eu estudei, porque eu estudei, eu não vou transmitir para ninguém, é porque eu me dediquei, não. É o momento de nós crescermos. A igreja do Senhor só cresce com o ensino da palavra de Deus. E o ensino aprofundado, nada melhor que um culto de quarta-feira, um culto de ensinamento para você receber algo que é precioso para você. Se você entender isso, você vai crescer, você vai avançar, você vai permanecer, você vai ser edificado, você vai ser abençoado. A nossa morada é o céu. Aleluia a Deus. Nada mais, nada menos que isso. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Desceu do céu para ensinar o povo de Deus sobre a palavra, sobre o amor de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse lugar. Glória a Deus. Amém? Amém. Mensagem de hoje, o discípulo e a fé. Introdução. A melhor definição para a fé é a do texto bíblico que introduz este comentário, que está lá em Hebreus 11, versículo 1. Nesta acepção, ela é a base de esperança que faz o crente seguir adiante, firmado nas promessas de Deus e deixando para trás as dúvidas, incertezas e incredulidade. Ou seja, é pela fé, é através da fé que nós estamos aqui. Aleluia. Foi a fé que nos alcançou. Aleluia, meu Deus. Foi através da fé que nós temos em Deus, que nós acreditamos que Ele existe. Aleluia. Que o Senhor Jesus, Ele morreu por mim e por você naquela cruz, naquele dia. Foi pela fé. Nós não vimos Jesus, mas nós sentimos Jesus. Nós não vemos Deus, mas nós sentimos Deus aqui nesse lugar, na nossa casa, na rua, aonde nós estivermos, nós vamos sentir Deus, porque Ele está conosco, através da nossa fé. Aleluia. Ela é o ponto de partida para o pecador conhecer ao Senhor e receber a salvação. Sem fé é impossível alguém se voltar e se entregar a vida para Jesus. Aleluia. Quando você vê alguém indo na frente de um altar, de uma igreja, através de uma pregação, ou na rua, através de um evangelismo, ou seja lá qualquer situação, ou através de uma live na rede social, através de uma mensagem, é pela fé. Foi fé que aquela pessoa teve, acreditou naquela mensagem, acreditou na palavra de Deus,
Entendeu que não era o homem que estava falando, mas sim Deus está falando com ele, com a pessoa. Aleluia a Deus. Amém? Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, né? Que é também o alimento para que ela, a fé, se torne cada vez mais consolidada e robusta. Ter fé é vital para as relações do crente com Deus. É impossível estar em comunhão sem ela, porque está escrito lá no versículo 6, acompanhe comigo, do mesmo livro de Hebreus, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu e você agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. Eu já te ensinei que o contrário da fé é o quê? Incredulidade. Quem não tem fé é incrédulo. Quem não tem fé é ímpio, impiedoso. Chorei, vem a impiedade, vem o coração ruim, as coisas ruins afetam a vida daquela pessoa. Mas quando a pessoa tem fé, ela se aproxima de Deus, ela crê que Deus existe, ela crê que Jesus existe, ela crê no mistério de Deus, ela crê no espiritual, ela crê no Espírito Santo, ela crê na palavra de Deus, ela crê que Deus é Deus e que criou todas as coisas, ela crê na salvação, ela crê que Jesus vai voltar para resgatar a igreja, ela crê que nós vamos ser arrebatados, ela crê em tudo. Uma pessoa com fé, ela é cheia de Deus. Uma pessoa sem fé é uma pessoa vazia. Aleluia. Ela não crê em nada, ela não consegue ter entendimento, ela não consegue ter discernimento. E pode ver que as pessoas sem fé é uma vida de luta terrível. Nós temos batalhas? Temos. Nós temos lutas? Temos. Mas nós temos Deus pela nossa fé. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O que é fé? Fé é uma palavra que significa confiança. Vamos, repita comigo: confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença. Total. Se eu tenho fé, eu creio totalmente. Não existe a possibilidade de eu e você abrirmos nossa boca para falar: não, minha fé ela é mais ou menos. Não, pastor, eu tenho uma fé mais ou menos, meia boca. Não existe isso. Ou eu tenho fé ou eu não tenho fé. Não existe meio termo com relação à fé. Ou tem ou não tem. E aqueles que pensam que não tem, tem. Mesmo que ela seja pequena, minúscula, menor do que o tamanho de um grão de mostarda. Mas é a fé. Aleluia. Essa é a fé. E nós precisamos crescer na fé, crescer na presença de Deus. Aleluia. Nós precisamos crescer na estatura, como varões, aleluia, varões perfeitos diante de Deus, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Mas essa graça e o conhecimento Aleluia. só vem por intermédio da fé. A fé é o princípio de tudo. Glória a Deus. Um dos fatores principais da salvação é ter fé. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida, e está intimamente ligada à confiança. Ter fé em Deus é diferente de acreditar no homem. Tem muitas pessoas que acreditam. Nós acreditamos, eu acredito em você, você acredita em mim, não é verdade? Nós acreditamos uns nos outros. Isso não é fé. Tem pessoas que confundem fé com acreditar em alguém. Já ouviu aqui pessoas falando: eu tenho fé em tal pessoa.
eu tenho fé no político tal, eu tenho fé em que a pessoa vai fazer. Isso não é fé. Isso é acreditar, é diferente. E o acreditar, ela vem consigo decepções, porque pessoas são falhas. Mas o crer é diferente. Aleluia. O crer é crer em Deus. É crer no Deus Todo-Poderoso que não falha, não erra, não engana, não mente. Aleluia. É infalível, é imortal, é todo-poderoso. Aleluia. É diferente a fé. Então a fé, ela implica em uma atitude contrária à dúvida, e está intimamente ligada à confiança. Então, se eu tenho fé, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Amém? Amém. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Você crê? Glória a Deus. Você tem fé que vai mudar a tua história? Jesus mudou? Aleluia. Ou seja, Jesus não vai mudar, Jesus já mudou a tua história. Jesus já mudou a minha história. Aleluia, meu Deus. Porque nós estamos aqui hoje. Olha para trás e se volta lá para o tempo da impiedade, Glória quando a você não Deus. estava na presença de Deus. Você nunca sonhou, você nunca imaginou estar um dia numa igreja recebendo a palavra de Deus. Aleluia. Comigo foi assim, eu não sonhava, não queria, não esperava isso. Mas eu tinha um grãozinho muito pequeno de fé dentro do meu coração. Aleluia. E essa Deus. fé, e eu creio que você também tem, moveu você a um dia abrir tua boca e confessar Jesus como teu Salvador. Aleluia. Foi a tua fé, foi a minha fé. que fez isso. Aleluia, Deus. Claro que nós fomos resgatados. Sem Deus é impossível ver a presença de Deus. Sem o Espírito Santo convencendo do pecado, é impossível o homem se entregar para Deus. Teve participação do Todo-Poderoso, mas Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Qual é a nossa parte? Acreditar, confiar, ter fé em Deus. Amém? Amém. Aleluia. De acordo com a etimologia, a palavra fé tem origem no grego, pistia, que indica a noção de acreditar. E no latim, fides. Grega e latim, uma parte grega e uma parte latim, fé, a palavra fé, que remete para a atitude de fidelidade. Ou seja, ter fé é ser fiel a Deus. Glória a Deus. Ter fé é ter fidelidade ao Senhor Jesus Aleluia, Cristo. meu Deus. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Mas pastor, Jesus não pregou religião. Não. Mas através dele foi implantada uma religião que liga o homem a Deus. É uma doutrina cristã, verdadeira, fiel, eficaz, que ele deixou para nós seguirmos aqui na terra. Aleluia. É através dessa religação, é através dessa fé que nós estamos aqui, nós fomos salvos. Hoje eu e você, pela fé, nós estamos salvos. Quem crê? Glória a Deus. Quem crê? Fora aí, olha aí, Glória a Deus. você crê que você está salvo? Que se Jesus Amém. rasgar os céus hoje, você sobe com ele na baixa? Aleluia, meu Deus. Nós precisamos ter fé, convicção, certeza da nossa salvação. Aleluia. Amém? Não permita que o inimigo roube isso de você. Não permita, não aceite. Se por um acaso você acredita que você não está salvo, não deixe isso entrar na tua mente. Se o Espírito Santo está te mostrando algo que falta, então se conserta diante de Deus, pede perdão pelos seus pecados. E aí você vai passar, você vai ver que a incerteza se torna fé. Amém? Porque o Senhor ele não trabalha na incerteza, ele trabalha na certeza. Se você disser para Deus, Senhor, eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu tenho fé em Ti, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor pode fazer, Ele vai e faz acontecer, amado. Aleluia.
A fé é também sinônimo de religião ou culto. Fé é sinônimo. Por exemplo, quando falamos de fé cristã, ou até mesmo de fé islâmica. Porque lá, nós cristãos, nós cultuamos o nosso Deus. Eles lá, eles cultuam Alá. Para eles é um Deus. Eles têm fé. Assim como outras religiões pelo mundo afora. A fé cristã implica crer na Bíblia Sagrada. Fé cristã. O que é fé cristã? Aquela que provém do cristianismo, de Jesus Cristo. De Cristo como Salvador, o Messias, o enviado. O eu conosco, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia a Deus. Na palavra de Deus, a fé cristã implica crer na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o enviado de Deus. Na Bíblia há inúmeras referências ao comportamento do cristão que age com fé. Uma das frases sobre o tema afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Em Hebreus 11, Aleluia. ela mostra o reflexo da fé. Firme é o que? O firme fundamento, firmamento. Aleluia, Firme Deus. fundamento. A fé, ela está fundamentada em algo. Aleluia. É abstrato? Sim, nós não vemos, mas sentimos. Mas isso é fé. Fundamento. O que é um fundamento? Essa casa aqui, ela tem um fundamento. A tua casa foi feito um alicerce, ela está alicerçada em uma base. Em uma base de tudo. E essa base, ela é forte. Ela é a rocha, ela é uma rocha. É uma rocha firme, é uma pedra angular. E é Jesus. Aleluia, Deus. Amém? É por isso que nós falamos, a tua fé tem que estar firmada na rocha. Quantos já ouviram esse termo? A tua fé tem que estar firmada na rocha. A tua fé não tem que ficar firmada no homem, porque o homem é falho. O homem mente, o homem cai, o homem engana. O homem pode falhar. Mas se nós tivermos a nossa fé fundamentada e firmada na rocha, que é Jesus, Aleluia. acontece o que acontecer. Glória a Deus. A gente Aleluia. fica igual a palmeira, não é verdade? Já viram palmeira no vento? Uma árvore de açaí. Bate aquele vento e fala, a árvore de açaí é muito fina. Bate de um lado, vai para o lado, vai para o outro, vai para frente, vai para trás, quebra. Não. É essa fé aí. Deus está querendo mostrar para vocês hoje. E nós devemos ter. Aleluia, meu Deus. Amém? Segundo ponto, a importância da fé. Nós já vimos no primeiro ponto, aleluia, o que é fé. Agora nós estamos na importância da fé. A fé no Antigo Testamento. Se você percorrer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. Não é verdade? A fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé. Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento e estavam firmados nas promessas de Deus para o futuro. Leia Hebreus 11. Se você for olhar a carta, a epístola dos Hebreus, Aleluia, meu Deus. você vai ver os heróis da fé, os patriarcas. Lá no versículo 8, acompanhe comigo. Vou só dar uma breve explanada aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como a terra alheia, como em terra alheia. No 10, porque guardava a cidade que tem fundamento, dava a Deus arquiteto edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Aleluia, Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Glória a Deus. Mais à Aleluia. frente, no 13, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
lá no 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Pela fé, no 20, igualmente Isaac abençoou a Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem contra os seus próprios ossos. E aí continua os heróis da fé, aqueles homens que viveram, conforme está escrito na palavra, não por vista, mas pela fé. Aleluia, Deus. Aqueles que acreditaram que Deus tinha algo maior preparado e não estava aqui na terra. Glória a Deus. Se você for ler no livro de Atos, vocês vão ver a fé em ação. Após Jesus ascender aos céus, os discípulos permaneceram juntos em um só lugar pela fé, crendo na promessa de Jesus que dentro de 50 dias no Pentecoste eles iriam receber poder, autoridade de Deus, e assim se fez. Saíram pregando, anunciando, milhares e milhares de pessoas até chegar a nós. Foram alcançadas por essa fé, pela mensagem de fé daqueles homens que morreram lá atrás. Esperavam a morte porque queriam estar com Deus, não queriam mais ficar nessa terra. Queriam ver Jesus. Você sabia disso? Não pediram morte, mas eles ansiavam que se fosse feito dessa forma. Quando veio a perseguição para aqueles homens, eles ficaram alegres, eles exaltaram a Deus, porque estavam sendo dignos de ser perseguidos. E pela fé hoje nós não queremos mais isso. A gente chora, a gente luta. Quem aqui quer ser perseguido por causa da palavra? Aleluia, Deus. Mas pela fé está escrito que bem-aventurados os que forem injustiçados, os que forem perseguidos pelo amor do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. É pela fé. Amém? Amém. Glória a Deus. A fé na vida cristã. Tudo quanto fizermos, se não tiver a fé como base, não terá nenhum sentido. A Bíblia diz que aquilo que não se faz por fé constitui-se pecado. Romanos 14, 23. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, né? Romanos 14, 23. Vamos lá, uma passeada na Bíblia. Alguém pode ler, fique em pé e leia para nós. Participe junto conosco. O nosso culto hoje fica bem. 14, 23. 23. Mas aquele que duvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você viu aí? O que é a dúvida? A dúvida é contrário à fé. É incredulidade. Duvidou? Está sem fé. E Deus não trabalha em quem não tem fé. Deus não trabalha em quem duvida. Deus trabalha na certeza, porque Ele é a verdade. Porque Jesus, todo o tempo, Ele, quando chegou para conversar com os fariseus, ou então com os discípulos, Ele disse assim: em verdade, eu vos digo, falava tal coisa, que é a verdade, a certeza. Aleluia, Não Deus. tinha dúvida. Com Ele não tinha dúvida. Amém? Amém. Ele deixou essa mensagem de fé para nós. Por isso nós somos o quê? Seguidores de Cristo, pela fé. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai espiritual. Ele é nosso mentor. Ele é nosso mestre na palavra. Ele é nosso Deus. Ele é nosso amor. Aleluia. É por isso que nós amamos uns aos outros. Porque nós temos fé também no amor de Deus. Amém? Aleluia, Deus. Porque a fé é tão importante na vida. Por que a fé é tão importante na vida cristã? Alguém consegue responder para mim? Alguém quer participar? Porque sem fé a gente não consegue caminhar. Aleluia, Ótimo. Deus. Mais alguém? Amém.
Porque se ela, ótima resposta, porque se ela não estiver operando, a incredulidade predomina. Aleluia a Deus. Gerando incertezas e fracassos. Aonde tem incredulidade, tem incerteza, tem fracasso. Nós só estamos aqui porque nós temos fé que Deus abriu essa porta, é uma porta para o céu. Aleluia. Entenda o Glória a seguinte, Deus. aquela passagem lá de Apocalipse, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre, se trata sobre obra. É tanto que aquela carta, o anjo direciona para quem? Para o anjo da igreja. Aleluia a O anjo Deus. da igreja é um pastor. Ele é um anjo da igreja. Dizendo para aquela igreja, alguém sabe qual é? Éfeso, né? Que a porta que ele abriu, ninguém pode fechar. Que ele abre. Aleluia. Tem muitas portas pelo mundo afora que não são de Deus, mas a porta de Deus ninguém fecha. E ela é uma porta do céu. Aleluia. As pessoas que entram dentro de uma casa de oração, Aleluia, elas estão meu Deus. caminhando para o céu, entendendo que ali naquele lugar é um pedaço do céu, Aleluia. é um pedaço da obra, é a obra de Deus. É por isso que nós caminhamos e nós nos aliançamos com Deus, nos aliançamos entre os irmãos pela fé em Deus e adoramos, cultuamos ao Senhor na casa de Deus. Aleluia a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Quem Deus. duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Por que tem muitas pessoas, você já viu uma igreja lotada de pessoas, muitos irmãos, mas você olha, nem todos fazem, né? Muitos só estão ali mesmo por ir. Mas aqueles que têm um compromisso com Deus, com a obra, com a palavra de Deus, eles se destacam. É a fé em ação. Aleluia. É a fé que move o homem a se levantar. Eu vou fazer, eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer isso. Eu vou fazer tal coisa, eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou cuidar da casa de Deus, eu vou dizimar, eu vou ofertar, em tudo. Tudo que você pensar dentro da obra de Deus é pela fé que nós fazemos. Alguém só vai se levantar para fazer algo para Deus por fé. Aleluia. E se ele não tiver com o coração movido em amor pela obra, em amor por vidas, ele não faz. Não faz. Se não tiver fé, não consegue fazer nada. Vai ficar tudo ao contrário. Vai fazer tudo ao contrário. Este sentimento deixa o crente indeciso, o que compromete o seu caminhar vitorioso, pois poderá agir como Pedro, que ao primeiro momento deu passadas firmes sobre as águas do mar, mas logo começou a afundar. A dúvida deixou sem saber se olhava somente para Jesus ou para as circunstâncias adversas à sua volta. É linda essa passagem. Eu vejo, muitos pregadores já pregaram a respeito dessa passagem. Quando ele viu Jesus, Pedro se levantou e falou: Mestre, reconheceu o Mestre, é o Senhor. Senhor, deixe-me ir até o Senhor. Jesus disse: vem, Pedro. Pela fé, o único homem nessa terra, como eu e você, que andou sobre as águas. Ele andou pela fé. Mas no momento seguinte, o mar estava agitado, o vento estava batendo forte, ele sentiu medo. Quando eu e você sentimos medo, perdemos a fé. Aleluia a Deus. Vem a incerteza, a incredulidade. E perdeu a fé, afunda. Aleluia. É por isso que muitas e muitas vezes na nossa vida a gente tenta fazer algo, tem fé, começa, mas depois não continua, para. Porque sente medo, porque vem as situações adversas. É nessa adversidade que Deus quer que eu e você trabalhe a nossa fé. Pastor, eu trabalhar a minha fé? Sim. De que forma? Orando. Você vai entender que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas também vem através de
Oração, pedindo para Deus. Hoje você tem que sair daqui cheio de fé. Aleluia. Hoje você vai ter que sair daqui determinado a buscar a Deus na sua casa, no seu trabalho. Aonde você estiver, pela fé. Procurar ter mais fé. Aleluia, Aleluia, Deus. O objeto da fé. Você vai aprender agora que a sua fé deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. O que é gravitar? Pastor, eu não estou vendo essa palavra. Não é que levitar, né? Andar em torno de Jesus. A nossa fé, ela tem que girar em torno de Cristo, nosso Salvador. Em torno dele. Quando a nossa fé for direcionada para outras coisas que não seja Jesus, a tendência é falhar. A tendência é parar, a tendência é se entristecer. A tendência é tirar o foco. Nosso alvo, ele é Cristo. Glória a Deus. E é por isso que nós devemos seguir olhando para o alvo. Aleluia. Qual é o meu e o teu alvo? Qual é o teu alvo? Qual é o alvo da Glória nossa a fé? Deus. Não é Jesus? Aleluia. Nós temos que olhar para ele, aleluia, rabá, chorei, carabarabá. Preste atenção em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. O autor dos Hebreus, ao concluir sua profunda reflexão sobre a fé, finaliza olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Aceitando ignominia são as incertezas, as contrariedades, as adversidades. O autor de Hebreus, ele fala que Jesus, ele é o consumador da vida da sua vida. É através dele que nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos alcançar multidões por onde nós formos. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É através dele que outras e outros milhares de cristãos estão nesse momento buscando a Deus. Você já parou para pensar quantos milhares de cristãos pelo mundo afora, nesse momento, nesse exato momento, estão buscando a Deus, assim como eu e você aqui? Aleluia, meu Deus. Como é grande a obra de Deus, né? Glória a Deus. Só um Deus grande para uma obra tão grande. Glória a Deus. Aleluia. Chorei, caramba. Agora você imagina naquele grande dia quando o Senhor chamar os mortos, né? Para ressuscitar, para subir aos céus. Aqueles que já se foram, aqueles que já estiveram, assim como eu e você, colocando a fé em ação. Você sabia que isso é fé em ação? Eu vou para o culto. Por quê? Porque eu quero adorar a Deus, eu quero colocar minha fé. Eu creio que Deus vai falar comigo naquele lugar. Eu vou ouvir aquela live. Eu entrei agora, eu fui direcionado pelo Espírito Santo para ouvir uma mensagem dessa para eu ter fé. Talvez a tua fé esteja abalada. O que Deus está querendo mostrar através desse estudo hoje é que Ele, Jesus, é o centro da minha e da tua fé. Não perde tua fé. Você pode não acreditar em todas as coisas que você vê, mas não deixe de crer em Jesus Cristo, que é o meu e teu único Salvador. Aleluia. A fé pode estar direcionada para outro foco. Se for o caso, não é a fé legítima que sustenta só no Filho de Deus. A fé legítima, ela é firmada em Cristo. Se você tiver fé em outras coisas que não seja Jesus, isso não é fé. Por outro lado, não se trata da fé apenas por causa das obras que ele realizou, ou que pode realizar, mas daquela que se traduz na certeza pessoal dada a cada crente, não só para vencer circunstâncias adversas, se for a sua vontade, mas também para continuar a servir, ainda que seja do agrado de Cristo, que você passe pelo vale da sombra da morte e da morte. Neste caso, como disse Paulo, o morrer ganho significa o triunfo definitivo da fé. O que está querendo dizer o texto é que
A nossa fé ela tem que ser firmada em Jesus Cristo, não pelas suas obras, não pelo que Ele pode fazer por mim e por você, mas pelo que Ele é, pelo quem Ele é, pelo que Ele representa para nós. É adorar a Deus de todo entendimento, de todo amor. É adorar a Deus, adorar a Deus. Aleluia. É entender que Jesus é o nosso Deus, é o nosso único verdadeiro Salvador. Então Ele, a honra, a glória e o louvor, tudo para Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele, na barra. Glória a Deus. Glória a Deus. Independente se Ele fizer, Ele é Deus, né? E se Ele não fizer, Ele é Deus, continua sendo Deus. Aleluia a Deus. Essa é a nossa fé. Que independente se Ele me der ou não, o que eu estou pedindo, porque hoje a gente vê uma geração de pedintes lá baixo, pede pix, pede isso, pede oferta, pede para o homem, mas não pede para Deus, não sabe dobrar o joelho para pedir para o consumador da fé, para o dono do ouro e da prata, lá baixo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E tem outros que a fé está firmada somente na bênção, no que Ele pode dar. Se Ele não der, acabou a fé, se afasta da presença de Deus, vai embora, some, briga com todo mundo, fica com raiva com todo mundo. Porque Deus não deu. Faz biquinho. Crente Nutella, né? Mas o crente raiz é quem tem raiz. Eita Deus, aleluia. É raiz, não é em árvore, não é no solo que pode ser levado por água, é na rocha. Raiz na rocha. Você já imaginou uma raiz dentro de uma rocha? Consegue imaginar aí? Consegue contemplar a barra ali? É forte. É como se nós fizéssemos parte, e nós somos parte do corpo de Cristo. Nós estamos com Ele, Ele é o cabeça da igreja. Aleluia. Nós somos membros do corpo, de um corpo forte, de um corpo pleno, Glória a Deus. que não cai. Não caiu, meu nunca vai cair. Deus. Glória a Deus, aleluia. Foi a fé centrada na pessoa de Cristo que levou os amigos de Daniel a enfrentarem a fornalha de fogo ardente. Eles criam no livramento, mas também criam que aquela circunstância poderia levá-los à presença de Deus. Ou seja, se eu morrer, glória a Deus, eu estou na glória com Deus. É tanto que disseram ao rei: não necessitamos de te responder. O rei perguntou: quem foi o rei? Alguém pode responder para mim quem foi o rei que tentou? Quem eram os três que foram lançados na fornalha? Aleluia a Deus. Bíblia. Sabe, Bíblia é muito bonito. Espada para o ar. É isso aí. Aí olha só, o rei pega eles Glória a Deus. Aleluia. diante deles e questiona, né? Por que eles não adoraram? Olha o que eles falaram para o rei, o imperador na terra. Porque Deus deu autoridade para governar. Deus deu para ele, olha só. Não necessitamos te responder sobre este negócio. Ou seja, eu não tenho que dar satisfação da minha fé para ti. Aleluia a Deus. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar do fogo, do forno de fogo ardente. E da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que se não serviremos nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste para ti. Aleluia a Deus. Sabe como é o nome disso? Glória Outro a nome Deus. para isso: ousadia, intrepidez. Sabe o que a fé ela faz? Aleluia. Você meu se Deus. tornar corajoso, intrépido, ousado. Usado também por Deus. Aleluia. A fé faz isso. Quanto mais eu sou assim, eu vou falar de mim em particular. Quanto mais eu vejo uma pessoa sendo usada por Deus, mais eu quero que ela seja usada. Aleluia a Deus. Mais eu vejo que Deus está usando, mais eu incentivo para Deus usar. E quanto mais eu sou usado, mais eu quero ser usado por Deus.
Eu acho Aleluia, meu lindo. Deus. Aqueles 3 homens, a fornalha, ela foi aquecida 7 vezes mais. A labareda de fogo saía para fora da fornalha. É tanto Aleluia. que os soldados, quando jogaram lá dentro, os capitães do exército de lá da Babilônia, eles foram mortos, morreram instantaneamente por causa do fogo. Aí quando ele olhou, Nabucodonosor levantou Aleluia, meu o Deus. trono, dava para ver a fornalha. Aí ele viu, quando ele olha assim, 3 homens passeando dentro da fornalha. 3, mas ele viu mais um. Ele levantou do trono para olhar. Glória a Olha o que Deus. ele diz. Aleluia. Não será esse o Filho do Deus Altíssimo? O Filho do Deus Altíssimo? Na boca de Nabucodonosor saiu Aleluia. a revelação de Deus. Aleluia. Na boca do ídolo saiu que era Deus que estava lá na Glória a barra. Deus. Aleluia. Isso é a fé. Ainda que eles morressem, se eles falaram, ainda que nós não vamos nos dobrar, nós não vamos adorar, nós não vamos, porque nós só servimos a um Deus. É isso que Deus quer mostrar para todos nós. Aleluia. Só existe um Deus nessa terra a ser adorado. Glória a Deus. E o Deus tem nome, e é Yahvé, Jesus Cristo. Aleluia. Porque tem muitas pessoas que falam, eu sirvo a Deus, mas que Deus é esse que serve? Glória a Deus. Aleluia. Porque mata, rouba, engana, faz tudo o que é contrário à palavra de Deus. Eu já falei isso muitas vezes. Bate no peito dizendo que é filho de Deus, mas quer Jesus na cruz. Não quer Jesus fora. Jesus não está na cruz não, Jesus está fora. Aleluia, Subiu Deus. aos céus, está vivo. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. A visão de Nabucodonosor veio confirmar Daniel 3, 17 e 18, está lá essa referência. A visão de Nabucodonosor veio confirmar esta verdade. Ele viu o 4º homem na fornalha, Glória que a não Deus. era outro senão o Filho de Deus. Ele mesmo Aleluia, declarou. Deus. Este não é senão o Filho de Deus. Ele mesmo declarou. Aleluia. Para os amigos de Daniel, então não fazia diferença. Fora da fornalha tinha a proteção do Senhor. Na fornalha ele os acompanhava. Aleluia, meu Deus. E se fossem levados para o céu, ficaria para sempre na glória, na sua gloriosa e majestosa presença. Este é, portanto, o cerne da fé. Verdadeira fé. Cristo. Você vai ver no Antigo Testamento, lá, na batalha, Josué, na batalha, aparece um varão. Lá diz que é capitão do exército do Senhor. Pode ser Miguel. Mas em outras versões, deixa entender também que é o próprio filho de Deus. Mas ele não era. A gente tem que entender que Jesus ele esteve e sempre está com o povo de Deus. Aleluia, Jesus. Pela fé. Se Glória a aqueles Deus. homens não tivessem tido fé, de Josué não tivesse tido fé, se você não tivesse tido fé, lembra do livro do livramento que você teve? Quantos livramentos, quantos milagres já aconteceram na tua vida e na minha vida? Aleluia. Pela fé. Pela fé. Amém, aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto, as qualidades da fé. Agora a gente vai ver como é que é a nossa fé. Fé para a salvação é a primeira. Esta fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados e a aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Ela é o ponto de partida que introduz o crente à vida cristã mediante o novo nascimento. É como a centelha que dá a partida para funcionar o motor de qualquer veículo. Quem conhece de mecânica entende que tem a vela, tanto faz na moto ou no carro. É ela que dá uma centelha. Ela toca, tá, bate uma parte se eu não estou enganado, não lembro qual é a parte que bate da vela. Quando ele bate da vela, dá uma centelha de fogo. Ali é uma explosão dentro do pistão. Dentro do pistão. Porque a gasolina ela está passando. Quando bate ali, dá uma centelha. E aquela centelha faz com que algo aconteça. A fé é uma centelha também
de fogo dentro do nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Você vai entender que a fé, ela pode ser adquirida também, né? Aleluia. E é isso que a gente tem que lutar, para que a gente venha ter mais fé. Desde a última palavra do domingo, Deus tem falado sobre fé. E agora de novo, o Senhor quer nos levar a uma outra dimensão espiritual. Glória a Sabe Deus. aquela fé inabalável, que independente da situação que a gente esteja passando, independente das condições da nossa vida, Aleluia, a gente meu tem a Deus. certeza que Deus vai Glória mudar, a Deus, que Deus já mudou, aleluia. que vai melhorar, que eu vou Glória a crescer, que eu vou Deus, vencer, que eu aleluia. vou prosperar abaixo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu Aleluia. Deus. É essa fé. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Mesmo que Aleluia. te lancem no mar, mas você vai andar sobre ele. Aleluia. Glória Mesmo a que te lancem Deus. no fogo, mas você vai caminhar dentro do Aleluia a fogo. Deus. Glória a Deus. Te lancem no Glória a deserto, Deus. lugar seco, árido, abaixo. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Te lance no vale, sabe o que é o vale? É um lugar cercado por montanhas. Aleluia, meu Aleluia. Deus. Não tem, às vezes tem um córregozinho, às vezes não. Elevo meus olhos para o monte, Glória a de onde me Deus. virá o socorro. O meu socorro vem Aleluia. do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Jesus. Davi estava sendo Deus. Aleluia, perseguido. meu Deus. Perseguido todo o tempo todo. Não tinha paz. Ele parou, olhou para o céu. Ele viu o céu. Viu o monte, mas não viu o céu. Aleluia, Sabendo meu que a Deus. Louvado seja o resposta, nome do Senhor. E a- Aleluia. a resposta de Deus viria para ele. Aleluia, meu Era o Deus. livramento, era a salvação na vida dele. Glória a Aleluia. Deus. Amém? Amém. Fé vitoriosa. Glória a Deus. Olha só, nós vimos o que? Fé para a salvação. Nós já estamos nela, não é verdade? E agora a fé vitoriosa? Como é essa fé? Glória a Deus. Você vai descobrir que no exercício da vida cristã, a fé varia de intensidade. Acontece isso? Lembra do início, o primeiro amor? Aleluia, meu Deus. Meu Deus, que fé, né? O que a gente fez, né? Toda pessoa que a gente vê, a gente queria pregar, queria falar do amor. Era uma fé tremenda, tamanho, que não importava o que estavam pensando de nós, a gente nunca nem percebeu que chamava a gente de louco. Só que essa fé a gente não pode perder. Aleluia a Deus. O primeiro amor tem que estar todo o tempo dentro de nós, que é a primeira fé também. Eu tenho orado, tenho pedido a Deus que você de volta no primeiro amor. Porque eu confesso para os irmãos que no decorrer da caminhada, na fé, a gente vai ficando assim, né? Tem hora que tá lá em cima, tem hora que tá lá aqui embaixo. Essa é a caminhada da fé. Só que a gente tem que estar todo o tempo em cima, com a fé no alto. Aleluia, meu Deus. Quando o inimigo jogar, ele tenta apagar a tua fé, a minha fé. Essa é a ação do inimigo, acabar com a nossa fé. Aleluia. Acabou com a tua fé, tu não ora. Acabou com a tua fé, tu não lê. Acabou com a tua fé, tu não fala mais de Jesus para ninguém. Mas você vai analisar como é que está a tua fé. Faz quanto tempo que você não ganha alguém para Jesus? Me diz aí. Quanto tempo faz? Já ganhou alguém para Jesus esse ano? Pregando? Forte. Pregou. E o ID? Como é que está o ID do Senhor? Que é o testemunho? Aleluia, meu Deus. Como é que está o meu e o teu testemunho? Glória a Deus. Eu não vou me aleluia. exaltar, o Senhor ele sabe das minhas obras, né? O foco de quem prega o amor de Deus é ganhar, que as vidas venham aos pés do Senhor. Pregador que prega para se exaltar está fugindo do foco. O foco é Jesus. A mensagem é Cristo. Aleluia. Hoje essa mensagem, não sei se você está percebendo, ela é Cristo. Centro de tudo. Centro da nossa fé é Jesus. Amém? Amém, aleluia. Então vamos lá. Você vai descobrir que no exercício da vida cristã a fé varia de intensidade. Vai ficar alta, ficar baixa. A Bíblia fala de pouca fé. Mateus 6,30. Vamos lá.
Quem pode ler? Quem achar, leia. Aleluia, glória a Deus. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. A Padre de Jesus, né? Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus ele só pregou o amor. Jesus ele foi duro na palavra dele, viu? Ele não brincou não. Não perdia tempo, não mandava ter que era para conversão, né? Confrontava. Porque ansiosa, se você ver no início no versículo 25, está lá, ansiosa solicitude pela vida. É por causa das coisas da nossa Aleluia, vida. meu Deus. A nossa tendência, a tendência do ser humano, nós, e isso Deus sabe, e nós sabemos também, a nossa tendência é nós nos preocuparmos com o dia a dia. Só que Deus, Ele não se agrada. O nosso Deus, Ele não se agrada. E quando a gente se preocupa, na verdade, a gente não está colocando a nossa fé em ação. Aleluia. E ali nós falhamos diante de Deus. É como se fosse assim: Senhor, eu creio e eu vou descansar e eu vou só orar, crendo que o Senhor vai fazer. Eu não tenho hoje, mas eu sei que amanhã de manhã, vai ter. Amém, aleluia. Eu não tenho condições hoje, mas amanhã eu tenho. O Senhor vai me dar. Glória a Deus. Pai, eu não tenho isso, mas eu creio que o Senhor vai me dar. Aleluia, meu Deus. É essa fé que o Senhor está falando. Né? Homens de pequena fé. Como homem de pequena fé, porque ele está questionando. Por que estão preocupados com o de comer, com o beber, com o de vestir? E se o nosso Pai, Ele é abençoador, abençoa as aves do campo, abençoa, olha para os lírios do campo que se vestem, Deus veste até mais do que Santo Salomão, né? A gente, é uma comparação que ele faz. Olha só, se Deus ele dá para todos, Ele vai deixar de dar para nós. Aleluia, meu Aleluia. Deus. Essa é a fé que nós temos que ter em Jesus, sabendo que Ele não vai nos desamparar. Glória a Ele não Deus. desampara o justo. Eu nunca vi o justo mendigando pão, nem sua descendência. Já fui novo, já estive velho. Aleluia, Depois, meu já fui Deus. novo, eu já estou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, mendigando pão, nem sua descendência sacerdote. Nem Davi. Glória a Deus, aleluia. Ele nunca viu. No viver da vida dele toda, porque ele viveu a fé em ação, né? Aleluia, Deus. Ele é um exemplo, ele viveu a fé. Pecou, normal. Pecou e se arrependeu. Ninguém pode apontar o dedo para Davi. A espada veio, né? Não se apartou da casa dele, que é a justiça de Deus. Pecou, mas tem a justiça, se arrependeu, está perdoado, eu não vou te matar. Mas a espada não se apartará da casa. Então, foi assim até todos morrerem, né? Porém, olha a promessa, né? Dele saiu Jesus lá na frente. Descendência de Davi. É bem, né? Mas vamos lá, continuando. Aleluia, Deus. Tanta fé, Mateus 8,10. Nós vimos pouca fé, agora tanta fé. Olha aí as contradições, não. As diferenças, né? Uma pouca fé e muita fé. Mateus 8,10. Quem pode ler? Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aqui ele estava falando de Glória quem? a Deus. O centurião. Aleluia. Porque o centurião chegou para ele e disse: eu não sou digno que o senhor entre em minha casa, mas eu tenho autoridade lá. Se eu digo para o meu soldado, vai, ele vai. O senhor tem autoridade, faça também da minha vida. Uma palavra que o senhor disser, eu creio que vai ser feito. E assim foi. Aleluia. Bastou uma palavra de vai. Tua fé. O que ele diz aqui? Vamos lá? Digo-vos que muitos virão do Oriente, e tomarão lugares à mesa como Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, ali haverá choro
Então disse o Senhor a centurião no 13: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela hora, mesma hora, o cego foi curado. Glória a Aleluia, Deus. Deus. Pastor, foi quem? Foi a palavra de Jesus que fez a diferença? Sim. Autoridade, mas foi a fé. Foi pela fé. Tem um outro exemplo, aquela mulher também que chega, que era samaritana, chega diante de Jesus pedindo, clamando, né? Aos pés do Senhor, pela filha dela que estava endemoniada na casa dela. Ele também falou, testemunhou, não vi fé em Israel igual a dela. São homens e mulheres de fé que passaram, tiveram encontro com Jesus, assim como eu. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Eles viram, né? Eles tocaram em Jesus. Nós não. Então a gente pode dizer que a nossa fé é maior? Não sei, porque muitas vezes a gente não crê. A gente tem que crer. Fé como um grão de mostarda, Mateus 17:20. Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, nada vos será impossível. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. É a fé. Move montanhas, né? Aleluia. Mas a gente viu alguém mover montanhas? Sinal que não teve fé. Mas se ele disse que a fé pode, ela é capaz de fazer isso. Pela fé, machado flutuou. Pela fé, parou de chover. Pela fé, veio dilúvio. Pela fé, caiu fogo do céu. Pela fé, o cajado se levantou e o povo passou no mar. Pela fé, tocaram as águas e as águas se abriram. Aleluia. Pela fé, rodearam a muralha caiu. Glória a Deus. É exemplo de fé. Aleluia. Quem aqui teve experiência sobrenatural com Deus de fé? Fora eu. Quem teve? Sobrenatural. O que é sobrenatural? Prodigioso. Eu tive uma experiência. Logo que eu vi com a presença de Deus, eu já estava como diácono, já estava como diácono. Um ano, 2 anos, já estava 2 anos, não era tão convertido. Já era secretário tesoureiro da obra. Eu aluguei uma casa e eu estava sentado na varanda da casa de manhã. Era umas 9 horas, 9 e pouco da manhã. Um passarinho veio voando, não sei de onde, e bateu na parede lateral da casa. No paredão da casa. Pá! E caiu no chão, se debatendo, morrendo. Virado com o pé para cima, já morrendo. Eu tive uma lembrança de um filme que eu assisti quando eu era criança. Jesus, só que nesse filme, não sei se vocês já assistiram, retrata, no filme é uma ficção, né? Não tem relato da infância de Jesus, mas relata no filme que Jesus, ele brincando com os colegas dele, no filme, não é Bíblia, filme, os colegas pegaram todos os meninos de 8 anos, 7 anos, 8 anos, mais ou menos o tamanho deles, e pegaram uma pedra e tocaram no passarinho. O passarinho acertou a pedra no passarinho, o passarinho caiu e morreu. Jesus se levantou de onde ele estava e foi lá e tocou com o dedo no passarinho. O passarinho, na hora, no filme, voltou e viveu, foi embora. E na hora me veio a lembrança daquilo ali. Eu levantei. Vocês sabem que o homem de Deus não pode mentir, né? Se passar disso é do diabo. O que eu vou contar aqui foi um testemunho que aconteceu comigo. Eu levantei,
E eu fiz assim, em nome de Jesus, seja curado. Toquei nele. Quando eu toquei nele, ele virou do outro lado, voltou, bateu as asas e voou. Levantou, carabá, chorei, carabá. Glória a Deus, aleluia. Ali eu tive fé que Deus estava comigo e que Deus ia me usar, abá, chorei, carabá, para curar, para curar. Foi a primeira vez que eu tive a convicção que eu tinha um dom para Aleluia, curar, meu para Deus. curar. E ali eu comecei a exercer a minha fé, colocar em ação. Passei por situações de colocar a mão em pessoas e não acontecer nada, e depois até bagunçar e ir para casa. Na minha casa. Mas isso, Deus provando nessa fé. Poderia ter curado? Não, Deus cura a hora que Ele quer. Mas a fé, ela tem que estar em ação, a gente colocar em prática. Eu tive essa experiência. Não consegui filmar, não tirei foto, não tem como comprovar através de vídeo, nada. É o meu testemunho, é o meu que vai trabalhando aqui, é o que eu estou falando, que aconteceu isso comigo. E de lá para cá, minha fé foi aumentando. E eu pedi, orei muito para que Deus, eu lembro que eu assisti o testemunho do pastor Lázaro, que já dorme com o Senhor. E ele falando que a fé, ele pedia em oração uma fé inabalável, né? Que nada, ninguém pudesse atrapalhar a fé dele, ou abalar a fé dele. E eu vendo o testemunho, eu comecei a orar daquela forma também. Eu já passei por muitas situações difíceis, Aleluia, muitas meu situações de enfermidade, de doença, e pela fé Jesus me curou. Pela Glória a fé eu fiz propósito com Deus, Jesus me curou, me sarou. Aleluia. A primeira cura que teve comigo mesmo foi no meu estômago, eu tinha gastrite crônica. Dentro do culto, eu pedi para Deus me curar, eu senti que ardeu minha barriga, depois esquentou e depois esfriou. Nunca mais eu tive problema no estômago, para a glória de Deus. Passei 6 meses sem poder mexer o pescoço. Pela fé, eu assisti um culto, o pastor lá do outro lado ministrou cura. E eu abri minha mão e disse, recebo, em nome de Jesus. Quando eu recebi, eu senti descer do céu um refrigério aqui no lugar da minha coluna cervical. Aleluia. Quando ele falou assim, levanta e faz o que tu não podia fazer. Eu levantei e fiz assim no pescoço, o pescoço mexeu. Fiz assim, o pescoço mexeu. Estava travado há 6 meses. Aleluia, Eu tinha que usar Deus. colete cervical, eu não cheguei a usar. Eu não podia dirigir, eu dirijo pela fé. Jesus me curou. Glória a Deus. No ano passado, foi esse ano. Ano passado. Ano passado, Não foi esse ano. esse ano, né? Não, eu ainda estava lá, foi ano passado. Eu senti que eu estava com hérnia inguinal. Eu senti arder a região do umbigo. E eu comecei a orar, pedindo para Deus me curar. Descendo no monte de oração. Outra, no mesmo período, hérnia inguinal e também na virilha, eu acredito que eu estava com apendicite. Eu sentia dores já aqui nessa região. Eu já estava com medo no ponto de ir para o hospital. Foi quando eu decidi buscar Deus mesmo e pedir para Deus me curar. Eu não queria passar pela mão do médico, mas queria passar pela mão do médico dos médicos. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu fui Glória a curado. Deus. Como é que o Senhor sabe que o Senhor foi curado? Nunca mais eu senti dor. E também Deus usou um profeta para chegar no culto e falar que eu ia passar por uma cirurgia, mas Deus tinha me livrado da mão do médico. Aleluia. E Ele me curou. Glória a Deus. Fé é Aleluia, comprovação. Deus. Pela Aleluia. fé. É a fé em ação. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, continuando. Homem cheio de fé. Atos 6:5. Já estou encerrando, hein? Esse é o último toque. Só tem mais um toque. Atos 6:5. Este parecer agradou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém. Homens cheios de fé. Eles foram escolhidos
os apóstolos pediram que eles separassem homens cheios do Espírito Santo e cheios de fé no meio do povo. E eles escolheram esses homens. Lá no versículo 6, eles apresentaram perante os apóstolos e este, orando, lhe impuseram as mãos e transmitiram o quê? Autoridade para eles. Glória a Para Deus. eles desenvolverem o ministério lá naquela época. Glória a Deus. Amém? Bem, Isso aleluia. significa, e o último, a medida da fé. Romanos 12,6 não precisa abrir. Vamos ver Romanos 12,6, só para a gente fechar essa parte aqui. Para concluir com chave de ouro. Romanos 12,6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a raça que a nós é concedida, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Proporção da fé. Até para profetizar precisa ter fé. Aleluia. E ela vai acontecer, que Deus está usando a boca do profeta. Eu vou ministrar mais à frente sobre a profecia, sobre palavra profética, que tem uma diferença, né? A gente vê muita palavra profética sendo lançada, que nem todos são do ministério profético. Profetas são poucos, raros profetas. O profeta, ele tem, primeira coisa, é ministério, ele tem compromisso com a palavra de Deus, ele tem compromisso com Deus e não passar nada que não seja de Deus. O profeta, ele é compromissado, é diferente. O profeta, ele é perseguido, o profeta, ele é injuriado, por causa que o profeta, ele não só profetiza a bênção, ele profetiza também exortação, conserto. A gente aprende que a profecia, isso mais vou deixar mais lá para frente, que ela vem para uma missão. O profeta, ele vem para uma missão, que é levar a primeira coisa, levar o povo ao arrependimento, falar sobre o pecado, levar o povo ao arrependimento, segundo, e lançar o juízo. Pode ver, todos os profetas, eles foram usados nessa linha. Primeiro eles chegavam diante do povo, falavam qual era o pecado, denunciavam o pecado. Depois eles chamavam ao arrependimento o povo. E por último anunciavam o juízo. São três fases. Pode ver que Jeremias foi usado assim, os outros profetas todos foram usados dessa forma. Isaías, Ezequiel. Amém? Amém. Romanos 12,6. Então, até para profetizar, principalmente para profetizar, tem que ter fé. Isto explica porque uns fazem coisas grandes para Deus, enquanto outros vivem uma vida cristã de menor intensidade. Aí explica ministério. Porque uns fazem coisas grandiosas para Deus, milagres, maravilhas Deus usa tremendamente. A gente vê isso nos ministérios, né? Uns são mais usados e outros não. Por causa da fé, a busca. Um tem mais fé e busca mais a Deus, quer ser usado mais ainda. E a tendência de quem tem mais fé é se aproximar cada vez mais de Deus. E Deus vai usar aquele que está na posição disponível pela fé, né? Significa que o trabalho de cada um será também proporcional ao tamanho da sua fé. Só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e fundamentada nas promessas do Altíssimo. Aleluia. Agora, o último ponto é dom da fé. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se de manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas, sendo uma particularidade que o Espírito concede ao crente para aquilo que for útil. Está entre os dons espirituais, 1 Coríntios 12, 11, que é o dom de maravilhas, sinais e maravilhas. Aquele que detém, que recebeu essa graça de Deus, ele tem que colocar em prática essa fé. É deixar Deus usar, colocar a mão, deixa que Deus vai fazer. É pela fé, profetizar e Deus. É pela fé. É pela fé. Pela misericórdia de Deus. Aleluia, Deus. Eu não vou falar isso. Amém? E para encerrar, os Aleluia, efeitos da fé. Quarto e último ponto. A fé produz salvação.
Já foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação, não é verdade? Portanto, o ponto focal da nossa responsabilidade como crentes é pregar o Evangelho para que os pecadores sejam tornados pela fé, tomados pela fé. Reconheçam os seus pecados, confessem que Jesus é o Filho de Deus e o aceitem como o único e suficiente Salvador. Esta é a mensagem que você, como novo crente, deve levar aos seus amigos. Você precisa sentir a mesma ansiedade dos apóstolos Paulo, que afirmou: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ou seja, o amor de Cristo deve constrangê-lo a proclamar a palavra para produzir fé nos ouvintes para a salvação. O dom da fé, ele está constando também lá como o dom em si, fé. Dom da fé. Um dos dons espirituais, né? São 9 que constam lá. Nós temos que pedir esse dom. Nós temos que receber esse dom de Deus. É fé. Só que essa fé, ela é sobrenatural. É para o exercer do sobrenatural de Deus. É quando extrapola. Aí tem os dons dos sinais e maravilhas também. Também e ela vem junto. Não vem ao mesmo tempo, mas ela está lá. Como é que eu vou ser usado se eu não tenho fé? Sobrenatural que Deus ele faça cair pó de ouro do céu, em forma de chuva, como já aconteceu com o Benedinho, né? Como é que eu vou ter fé que Deus pode... Como é que eu vou proclamar que Deus vai levantar da cadeira de roda se eu não tenho essa fé sobrenatural? Esse dom sobrenatural. Vocês creem que pessoas vão levantar aqui? Amém, aleluia. Abaixo, letra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu vou ver. Você vai ver também. Amém? Amém. Cadeira de roda. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele proclamou, aleluia: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Né? Aleluia, meu Ou seja, Deus. ele vai ser cobrado. Nós vamos ser cobrados. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cobrados por Jesus. Cada um tem um ministério. Entenda isso. Cada um tem um chamado, tem um ministério para exercer. Se você não está exercendo o seu chamado, o seu ministério, ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Deus cobrou o pastor. Crescer, fazer o que ele manda fazer. Eu não posso parar. Deus mandou avançar, não mandou? Aleluia, meu Deus. Vamos avançar. Nós temos dois cultos de missões, né? Missões áreas. Dia 19, na casa da diaconisa, e no dia 9 de setembro, aqui na frente. Isso está avançando, está avançando. Não vamos parar, não. Aleluia, meu Deus. Vamos parar. A fé produz segurança. Quem está em Cristo passa a viver em segurança, mesmo que as circunstâncias à sua volta sejam adversas. Cabem neste caso as palavras do salmista: pelo que não teremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Salmo 46, 2 a 5. Aleluia. Linda mensagem, né? Fé. Mensagem de fé, de esperança. Pode acontecer o que for. Glória a Deus. Pode passar o que for. Aleluia. Mas nós temos que ter a certeza que Deus está conosco. Aleluia. Que Deus não vai nos deixar, aleluia, à deriva. Que Deus não vai deixar você afundar, não vai deixar a gente Aleluia. afundar. Ele vai nos proteger. Aleluia, meu Deus. Você se sente protegido agora? Amém, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Hoje você se sente protegido? Seja sincero, se Glória a sente? Deus. Eu me sinto. E ela sabe como eu sou. Eu falo para ela: eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Isso aí é complicado porque eu vou para cima.
pela coragem, porque é proteção, a gente tem que proteger, dá mais coragem de fazer isso. Eu sei que Deus me guarda. Aleluia. De todo mal. Isso significa que pela fé sempre seremos vitoriosos sobre Satanás. Se alguma circunstância levar você ao encontro do Pai, o inimigo estará vencido para sempre, pois já não poderá intentar nenhum mal contra os salvos. Portanto, isto quer dizer, se você estiver com Cristo na terra ou no céu, Satanás sempre será perdedor. Aleluia, Deus. Amém? Essa é a certeza Amém, que nós temos. Que ele perdeu, não perdeu? Amém. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Glória a Jesus. Deus. Pelo sangue do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A fé não vê fracasso. Para encerrar. A fé não vê fracasso. Aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para o verdadeiro crente, é o meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Jesus. Situações adversas, difíceis. O pastor passou um vento, está estreito, tempestade. Aleluia, Deus. Pode até parecer que você perdeu, mas não. É porque no final dessa tempestade vem a bonança. Aleluia. Aleluia. Glória a É a Deus. perseverança, Deus chamando para perseverar, para buscar mais, para se fortalecer, para ter mais fé, para crescer. É isso que Deus faz. Deus só coloca no deserto. Lembra de uma coisa, eu vou ensinar para você. Não tenha medo de deserto. Aleluia. Deserto é para aprendizado e fortalecimento. Aleluia. No deserto tem água, no deserto tem comida, no deserto tem sombra, tem água fresca. No deserto tem, olha. E Aleluia. Deus está lá no deserto. O principal é Deus que está lá no deserto. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia, meu Deus. Quando o apóstolo Paulo afirma, a fé não vê fracasso, né? Aquilo que na visão de muitos parece ter um verdadeiro crente é meio de fortalecer a sua fé. Passa a depender mais de Jesus. Quando o apóstolo Paulo afirma que se considera fraco, isto servia para ele entender que sem Cristo nada podia fazer. Isto levou, inclusive, a receber do Senhor o consolo. A minha graça te basta. Tem gente que se Deus falar isso, morre. Pede a morte. E não é assim. Paulo disse que ele foi esbofeteado, né? Por Satanás. Era o espinho na carne dele. Clamando a Deus, o que Deus responde para ele? Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Chega para ti, acabou. Te contenta. Fica aí, tu vai suportar, tu vai passar e tu vai vencer. Glória a Aleluia, Deus. meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isto levou, inclusive, a receber do Senhor o consolo, a minha graça te basta. O fracasso eventual, quando olhado por este prisma, é fator de fortalecimento da fé para aprofundar a sua comunhão com Deus. Sabe o que é? É a minha e a tua visão que faz a diferença diante da situação que você estiver vivendo. Uma situação difícil, estreitou, está passando um momento difícil na tua vida, entenda que é Deus. Ele quer te mostrar algo, quer te levar a um aprendizado. É um processo. É um processo de crescimento. Eu ouvi muito esse processo nesses últimos tempos. Processo. Agora esses dias eu ouvi de novo o Senhor falando para mim. Processo. Suporta. Porque Deus quer colocar um lugar mais alto. Aleluia, meu Deus. Deus quer levantar. Glória a Deus. Então ele vai colocar em situações para Aleluia, crescimento. Jesus. Ele vai corrigir. Ele vai corrigir porque ele corrige o filho que ele ama. Aleluia, meu Deus. É melhor ser corrigido por Deus do que pelo diabo. Né? O diabo não corrige, né? Mata. A minha graça te basta. O fracasso eventual, quando olhado por este prisma, é fator de fortalecimento da fé para aprofundar a sua comunhão com Deus. A fé conduz à vitória. E aqui eu encerro em nome de Jesus. Glória a Deus. Para concluir, vale adaptar o texto do autor desconhecido. É um autor desconhecido, não está na Bíblia, é um texto. Enquanto, é uma ilustração. Enquanto a dúvida olha para baixo,
Presta atenção. A dúvida olha para baixo. A fé olha para o alto. Aleluia. Enquanto a dúvida vê o perigo, aí vem o medo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, Deus. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agita na esperança. Glória a Porque ela Deus. produz fé. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde, eu creio. Aleluia, Deus. Deus não tem si. Tira o si. Se eu pudesse, se eu fizesse, se eu fosse, tira o si. Bota assim, eu posso. Eu vou fazer. Aleluia, Deus. Eu vou lá. Pela fé. Hoje nós temos que sair daqui entendendo o que é a fé. Aleluia. A fé é isso aí que está dentro de você. Bota assim, ó. Bate no peito. Bate no seu peito, em nome de Jesus. Diga assim, ó. A fé está dentro de mim. Está dentro de mim. E eu vou trabalhar, chorei, carabá, pela fé. Eu vou pela Mover fé. as águas. Mover as águas. Carabá, chorei, carabá. Glória a Deus. Eu vou tocar nas águas quando elas se moverem. Aleluia, meu Aleluia. Deus. Glória a Pela Deus. fé. Aleluia. Tu já pensou um tanque ao redor cheio de pessoas doentes, mas de tempos em tempos o anjo descia e tocava naquelas águas. Aleluia, meu Deus. E a Bíblia diz que aquele que tocasse, se lavasse nas águas, quando o anjo tocasse, seria curado. Glória a Deus. Muitos foram curados dessa forma, mas com um foi diferente. Com um foi diferente. Aleluia. Ele nunca conseguia chegar até lá, porque sempre passavam na frente dele. E Deus viu do alto do céu. Mandou Aleluia, Jesus meu na terra. Deus. Olha só a revelação, mandou Jesus na terra. Para chegar diante daquele homem e perguntar: o que queres? Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Ele- Aleluia. Ao invés de responder logo, né, de imediato, Senhor, eu quero ver, eu quero ser curado logo de imediato. Não, ele não explicou por que ele estava daquela forma. Mas Jesus pede. Ele cura aquele homem. Aleluia. Mas ele teve fé. Aleluia, meu Deus. Assim é você e eu. Você está sendo preparado e nós estamos sendo preparados Aleluia, Jesus. para receber algo novo de Deus, um tempo novo. Eu Aleluia. não sei se Glória a você Deus. entendeu o mistério de Deus. Uma palavra, um estudo não vem por acaso. Glória a Deus. É Deus nos direcionando, nos movendo, Rabá, pela fé. Para Aleluia. nós chegarmos aonde Ele quer, Rabá. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei qual é o teu propósito, o que tu tens em vista, o que tu tens almejado, aonde tu quer chegar com Deus. Mas Deus está dizendo que pela fé você pode chegar. Glória Se a Deus. você tiver fé, você vai chegar, Rabá. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor, Rabá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu disse assim: diga para o meu povo que se chama pelo meu nome, Rabá. Chorei, carabarabá, chorei, carabarabá, chorei. Se me buscar, Rabá, chorei, Aleluia, carabarabá. meu Deus. De todo o vosso entendimento, Rabá, chorei. Glória a Deus. De todo o vosso coração, Rabá, chorei, carabarabá. Aleluia, meu Deus. Eu ouvirei do alto do céu, Rabá, chorei, carabarabá. O teu clamor, Rabá, chorei, carabarabá. Aleluia, E Deus. estarei contigo, Rabá, chorei, Glória carabarabá, a Rabá, Deus. chorei, carabarabá. Aleluia. Em todos os momentos de dificuldade, Rabá, chorei, carabarabá. Aleluia, Você diz, Deus. Rabá, chorei, carabarabá, pelo meu nome, Rabá, chorei, carabarabá. Porque eu estou contigo, Rabá, chorei, Glória a carabarabá. Deus. Todo o tempo, Rabá, chorei, carabarabá, quando me buscar. De todo o vosso coração. Rabá, chorei, carabarabá. Dentro de pouco tempo, Rabá, chorei, carabarabá, chorei, carabarabá. Virei, Rabá, chorei, carabarabá, Rabá, chorei, carabarabá. E levarei comigo a minha igreja, Rabá, chorei, carabarabá, que tenho eu preparado nessa terra. Chorei, Aleluia, meu carabarabá. Deus. Levantarei, Rabá, chorei, carabarabá. Uma nação de adoradores, Rabá. chorei, carabarabá. Aleluia. Que me adoram, Rabá, chorei, carabarabá. Glória Em a espírito e em Deus. verdade, Rabá, chorei, carabarabá. Aleluia. Sararei, curarei, Rabá, chorei, Aleluia, carabarabá. meu Deus. Aqueles que me buscam, Rabá, chorei, carabarabá. Porque eu sou o Deus do impossível, Rabá. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus.
Permaneça, Arabá, chorei, carabarabá. Firme na minha presença, Arabá, chorei, Aleluia a carabarabá. Deus. Porque eu estou contigo, igreja, Arabá, chorei, Glória a carabarabá. Deus. Não tema, Arabá, chorei, carabarabá, Arabá, chorei, carabarabá. Não tem mais o mal, Arabá, chorei, porque eu faço bem e crio o mal, Arabá, chorei. Aleluia, Jesus. Eu tenho todo o poder, Arabá, chorei, carabarabá, no céu e Glória na a terra. Deus. Aleluia. Eu faço, Arabá, chorei, carabarabá, todas as coisas. E desfaço todas as coisas. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Porque eu sou teu Senhor, Arabá, chorei, carabarabá. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, Arabá, chorei, carabarabá. Aleluia, meu Deus. Nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Arabá, chorei, carabarabá, Glória a chorei, Deus. Arabá, chorei. Glória a Deus. Aleluia. Arabá, chorei, carabarabá, chorei, Arabá, chorei. Aleluia, meu Arabá, Deus. chorei, Arabá, chorei. Oh, glória a Jesus. Fique de Aleluia. pé, igreja, em nome do Senhor Jesus, e aplaudam o Senhor nosso Deus Aleluia, meu Deus. essa noite. Aleluia, Jesus. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pela fé. meu Deus. Homens e mulheres, alguns não alcançaram ó, a terra prometida. Moisés não entrou. E milhares também não entraram. Mas pela fé eles alcançaram a salvação. Aleluia, Deus. Pela fé nós estamos aqui. E pela fé nós vamos seguir. Aleluia. Crendo que o Senhor está conosco. Nós não vamos temer. Nós vamos chegar Aleluia. aonde Deus quer para que nós estejamos. Aleluia, meu Deus. Amém? Amém. Aleluia. Nesse momento nós vamos tirar de